E aí, pessoal, beleza? Tudo certinho? Hoje, mais um episódio do nosso podcast Visão de Sucesso. Eu me chamo Cristiano Oliveira e aqui eu tenho do meu lado. Thales Machado. É isso aí. E hoje a gente tem como convidada a Giane Farias. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A gente está muito feliz e orgulhoso de ter tu aqui com a gente. Giane, para quem não te conhece, quem é a Giane? A Giane, além de fisioterapeuta, ela também é uma mulher real, né? Mãe de 2, que também passa diariamente pelas dificuldades de tentar se equilibrar entre a vida do empreendimento e a vida de maternar, aquela briga de que eu quero estar um tempo com os filhos e um tempo no trabalho, tentando entregar sempre o meu melhor. Nisso eu não tenho diferença, tanto quanto maternar quanto a parte de profissional, eu sempre tento dar o meu melhor. Uhum. Ser mãe é um marco para a mulher e tu como empresária, tu se preparou para esse marco, tu foi pega de surpresa ou não, tu achava que estava pronta, pensando como empresária, tu estava pronta para ser mãe? Então, isso hoje na minha profissão, e quem me conhece, já passou pelo meu trabalho, escuta muito eu falar sobre isso. Porque muitas mães que vivenciam e me conhecem falam: ah, tu sempre sonhou em ser mãe, né? Não. Eu nem me imaginei sendo mãe e nunca imaginei que eu estaria preparada. E hoje eu vou te dizer que eu acho que essa é o meu trabalho que eu faço com maior desempenho e é o meu melhor resultado. Por quê? Porque eu já estava na profissão ali eu já trabalhava com esse nicho gestante, pós-parto, já fazia uns 4 anos. Sabia tudo sobre biomecânica, eu entendia tudo o que ia vir, e quando eu realmente me preparei para ser mãe, eu mudei realmente a minha rotina, eu esperava que seria tudo lindo e maravilhoso, né? Que eu vou chegar lá e eu vou dominar tudo isso. Só que eu não estava preparada para as alterações hormonais que vêm com isso, que isso para os homens é muito difícil de entender. Por quê? Porque para nós é uma briga gigante com a cabeça. Tu tá lá, imagina, eu tava no auge da minha profissão, a 1000, e de repente veio uma gestação que me limitou totalmente. Só que junto disso, mulher sempre se inova, né? E aí foi aonde também surgiu o meu maior projeto dentro do consultório hoje, que é o Mami Baby. Ele surgiu junto com o meu maternar. São os meus 2 filhos iniciais ali. A minha primeira filha, ela me ensinou muito sobre ser mãe, mas ela me ensinou muito mais sobre ser profissional e ter um olhar diferente com as mães. Eu sabia sobre a fisiologia, eu sabia sobre a biomecânica, eu já tinha experiência e achava na minha inocência que saberia dominar tudo aquilo, mas quando eu vivi realmente foi bem diferente. E tu acha que é importante separar o ser mãe e o ser empresária ou consegue conciliar e a mesma pessoa ser bem-sucedida nos dois? Esse é um detalhe bem importante, eu acho que é a briga de todas as mulheres. Porque quando tu se torna mãe, tu não consegue separar. Tu não sabe mais como separar. E aí, aonde tu chega numa briga gigante, onde tu pensa assim, ó, vou largar tudo e agora eu vou ser só mãe. Só que antes de tudo isso, tu tem que lembrar que tu construiu uma pessoa e um profissional ali. E às vezes, tu não tá capaz de resolver isso sozinha. É muito comum que tu precise da tua rede. Foi aonde também o meu projeto Mami Baby, ele começou a pensar além daquela mãe que eu tratava, porque no começo era pilates para uma gestante. Depois eu comecei a entender que não, que aquilo ali era uma junção familiar. Por quê? Porque essa mãe precisa de apoio para entender que ela consegue se equilibrar entre ser mãe e ser sim uma empreendedora, só que ela vai mudar. Eu acho que eu sempre falo lá no consultório sobre essa questão. O filho na família, numa família nova, ele é a maturidade mais importante que tu poderia ter, só que ele faz tu também tirar projetos de gaveta e engavetar coisas que tu tá jogando com a barriga por muito tempo. Por quê? Pra maternar e continuar sendo, tu vai ter que ter um olhar diferente, tu não consegue mais ter aquela mesma visão de tipo assim, ah, eu tô indo lá trabalhar e eu vou esquecer de tudo, porque é uma faca de 2 gumes pras mães, tá? Do mesmo jeito que tu tá lá naquele maternar e tu quer tá o tempo inteiro, tu também, quando tu sai de casa a primeira vez, que tu não tem que trocar fralda, que viver o mundo do maternar, chega a te dar uma emoção que tu vai conversar com outras pessoas sobre assuntos diferentes. E isso é difícil pro pai que tá vivendo ali, pra família que tá apoiando, entendeu? Então, pra nós, é desafiador a virada de chave de maternar e empreender. Eu ia te perguntar isso
Porque um filho, obviamente, ele muda muito mais na vida de quem pare ele, mas muda todo o entorno junto, todo o avô, os tios, todo mundo muda a sua rotina para ajudar, para ter essa rede de apoio. Como é que especificamente tu trabalha com essa rede de apoio em si? Explicando para eles, entre aspas, o papel de cada um, o que cada um pode ajudar, o que cada um não deve se meter, que esse é papel desse, esse é papel desse, é assim? Como é que Isso. funciona? Hoje a clínica ela é integrada. E como eu falei, a minha primeira filha ela me ensinou o mundo, né? Eu falo e até já comentei com o Cris que é muito difícil para mim, profissional, falar da minha profissão e não me emocionar. Por quê? Porque eu não consigo separar o que eu sou profissionalmente da mãe que eu me tornei. E no começo era isso, eu tinha uma visão na mulher. Hoje, e aí veio o segundo filho. E o meu segundo filho, ele me ensinou muito mais sobre isso. E aí eu comecei a cada passo que eu vivenciava com o maternar, com o crescimento dos meus filhos, entender que o meu programa precisava de um pouco mais. Foi onde eu comecei a trazer para dentro do programa mais técnicas. Hoje eu trabalho dentro do programa desde uma consultoria de amamentação para a família, onde eu chamo pai, mãe e quem for. A gente prepara o gestar, mas cada vez eu ando um pouquinho para trás, tá? E hoje eu trabalho muito no foco da tentante, aquela que quer vir engravidar. Por quê? Porque a gente já começa a construir com elas esse mundo, porque para nós é um medo terrível de o processo de maternar, porque é uma cobrança gigante e nós fomos criadas num mundo onde a mulher, ela tem que dar conta e tu não aprendeu diferente. Então como é que tu vai fazer tudo isso e deixar as pessoas participar? E nem sempre essa tua rede de apoio, essas pessoas, não é que elas não sabem, primeiro que não é instintivo, né? Não espere do homem ser instintivo uma coisa que ele nunca vivenciou e ele nem faz ideia do que tá acontecendo contigo. Então o que eu construo? Já nesse gestar a gente já trabalha muito isso. Eu tenho aulas onde a gente prepara desde mãe, pai. No gestar, ali a gente tem a parte final da pélvica, essas aí que a gente ajuda essa família a se conectar, mas no puerpério principalmente, porque para chegar lá e limitar essa família. Ah, Gi, mas vai ser a minha mãe que vai ficar. O pai, então essa mãe vai ter que participar aqui, porque depois isso aí vai ser um problema pro casal, né? Uma mãe vindo fazer mais do que ela deveria dentro de uma família, sendo que às vezes o pai tem que virar a chave junto. Então a gente constrói tudo isso dentro do consultório. Não são apenas exercícios, são coisas que a mãe vai vivenciar. Então a gente tem várias ferramentas lá. Hoje a gente trabalha com o parto imediato, com dolagem de parto, com amamentação, com o puerpério. Então é individualizado mesmo. Lá na clínica, então, o foco principal é as mamães. Então, hoje eu sou a Giane Farias, empreendedora. E a minha clínica é integrada. Desculpa a delicadeza, mas o integrado Integrado quer dizer que é o quê? Tem vários profissionais. Então, eu não sou... Porque ainda muita gente acha que a clínica é só mamãe. A Gi agora só atende mamãe. Não, o meu projeto inicial foi onde eu cresci e comecei a ter uma visão ampla que gestar não é só gestante, é família, né? Eu preciso dar esse apoio para um pai que tá perdido, para uma mãe que tá perdida, ou até para a família que precisou do suporte. Mas esse suporte que a gente busca não é um suporte mais psicológico? Não. Por quê? Se eu procurar a minha filha hoje está numa transição, 6 para 7 anos, ela está começando a ter várias dificuldades. A mamãe está trabalhando fora, ela está começando a ficar em casa com a babá e tal. E isso encaixa no teu trabalho? Esse é o nosso projeto mais fresquinho. Nossa, que legal! E eu tenho que falar pra minha esposa isso. Que a gente tá com ela todo dia. Cliente. Poxa, a gente tá com ela todo dia e ela tá querendo ir numa psicóloga pra falar sobre a minha filha. E vamos a esse detalhe. Né? Esse é o meu detalhe. Nem sempre eu vou trabalhar sozinha, entendeu? Por quê? Porque às vezes ele veio com essa busca e não é só do meu domínio, eu não vou abraçar. Pode ser o psicólogo também encaixando junto com o trabalho de vocês da clínica, né? O mesmo mundo. Lembra que quando eu trago meus filhos para vir para o Gil por um objetivo, eu não vou esquecer que o outro objetivo também tem que ser tratado.
né? E esse eu digo que é o meu projeto mais fresquinho, porque eu sempre percebo que o Mami Baby precisa de um pouquinho mais. Então, O Mami Baby que você fala aí é é um programa completo o hoje. programa Hoje eu completo que tu considero oferece ele na tua uma. clínica. Aham. Ele vem do quem está tentando engravidar, eu já começo com esse Uau, processo, com certo. exercícios e orientações, até porque às vezes tenho parcerias para poder tocar esses projetos aí. Hoje eu já tenho parcerias com Nutri, com outros profissionais. Depois eu entro no Gestar, também com parcerias, porque quanto mais essa paciente tem um suporte, uma estrutura que fala a mesma língua, né? Ela não vai ficar confusa nesse processo, porque quem tem filho sabe que quando chega o filho, o fulano diz que assim não, o outro diz assim, Um não, monte tá de tudo gente fica errado, tá dando tudo errado. dicas ali Isso, nesse programa que tu oferece, Mami Baby. Já é tem uma isso. instrução. Eu ia até perguntar, como a gente é de cidade pequena e interior, tem muito preconceito ainda, principalmente da parte de avós, de Aham. quem foi mais criado no método antigo. Vem uma pessoa de fora querer ensinar como eu Isso. vou cuidar do meu neto. Isso mesmo. Como é que tu O enfrenta esse tipo de o preconceito? pós-parto é o mais desafiador, porque eu vivencio isso, tipo assim, ó, vai lá aplicar um tape em pós-parto. Nossa, na nossa época a gente já tava com uma enxada na mão com 7 dias. Eu tenho toda a minha educação e falo, é por esse mesmo motivo que hoje vocês tratam problemas como prolapso de bexiga e as mães eram sobrecarregadas. Por quê? Porque tem que dar conta do mundo, né? Mas e assim, esse teu trabalho ali, e se a mamãe engravida e tem gêmeos? Esse é o mais Ela delicioso de trabalhar. é comum isso acontecer Então, também? o que que acontece? A gestação gemelar, ela Pa- não é tão pa- comum, né? Paga por dois? E o meu trabalho não, mas eu vou te informar que vários profissionais acabam cobrando por Como? 2, desde a consultoria de amamentação ao parto, tá? Caramba, Mas mas são Isso daí, igualzinhos, mesmo. né? Isso que são iguais. Aham, mas mas e assim, que ó, vai na mesma um consulta, iPhone, mas é que é dois 2 iPhone. iPhone. Aham. E eu não julgo. Hoje eu faço o meu trabalho, eu não tenho a cobrança duplicada, mas vários profissionais vão ter, desde o médico, imagina, são 2 bebês para tirar, né? Mas assim, o gestação gemelar eu amo trabalhar e principalmente no preventivo, né? Porque a gestação gemelar ela tem um índice um pouquinho maior do que as outras de ter complicações. Isso não quer dizer que essa mãe precise ficar afastada. E acontece muito, essas minhas últimas, não é comum, mas eu tive 3 gemelar agora Uau. na última turma, e todas elas tiveram uma gestação super saudável. E vamos falar aí, foram há quase 39 semanas, 38 e pouco. Quem entende um pouquinho mais do assunto sabe que é muito comum gestações gemelares acontecerem ali por 34, 35 e até 37. E de forma saudável, tá? Todas elas tiveram sinais, mas mais um detalhe do que a atualidade traz, né? Antigamente se pensava muito em botar essa paciente de repouso, mas os estudos já mostram, não é eu que estou falando, é evidência, que repousar pode trazer tanto a questão mais de fisiologia, onde ela vai ficar mais agitada, e a gente já sabe que isso traz mais efeitos ao colo, a contrações uterinas e o sedentarismo, né? Que esse aí vai diminuir a saúde da mãe e do bebê. Mas a gente pode falar da Jaque, né? A Vou falar um Jaque é pouco da o- Jaque, óbvio. A Jaque é uma das colaboradoras ali da Ótica e ela ficou Uhum. trabalhando. Poxa, eu tinha que pedir pra ela parar quieta porque ela não parava. Eu disse, mas a Giane disse que eu podia me mexer. A Giane disse que eu não tô doente. E eu disse, Jaque, te senta, gente, já. Mas a Giane disse que eu tô de boa. Tá tudo certo. Com o acompanhamento que tu fez Isso. com A Jaque ela. teve complicação ali no início, né? Que é um dos sinais que às vezes tem, o colo tá um pouquinho mais, trabalhando mais. Acontece numa gestação gemelar. E no primeiro momento a gente mudou toda a estrutura, né? Ela queria continuar trabalhando. E esse é o meu trabalho. Então a gente analisar individualmente cada paciente. E isso eu não fiz sozinha. Ao primeiro momento eu já entrei em contato com a médica dela. A gente já conversou, analisou o que seria melhor pra Jaque, tirou algumas atividades que ela estava praticando e organizou até a rotina dela na loja. E conversamos sobre isso, sobre até quando ela iria, porque ela queria estar presente mentalmente para a loja até a reta final. Então a gente planejou tudo isso lá no consultório, desde já que agora já tá na hora de tu fazer jornadas menores, agora quem sabe tu já começa a se preparar, até porque
Vamos agora à fisiologia. Para essa mulher, igual a Jaque, que conseguiu desligar antes, o que acontece? O puerpério dela vai ser mais leve. Tu tá falando isso? Não, eu não tô falando. Imagina a tua cabeça no pico adrenalina 1000 hoje, e amanhã nasceu um bebê e você tem que ficar 24 horas em função dele. No caso dela, 2 bebês, né? E aí, o que acontece? Sim, aí vem lá o baby blues, vem toda aquela... E aí, junto do baby blues, vem a avó que diz que é pra fazer desse jeito, a tia que diz que é daquele outro. Esses bebês não estão dormindo porque o teu leite é fraco. Isso aí enlouquece uma mãe cansada, que nossa. E a Jaque, o Cris tá vendo, ela tava muito informada. O que eu faço durante todo esse processo? Eu trago informação. Gi, tu decide o parto delas? Não. Lá a gente vai conversar sobre o que é melhor para ela. Ela quer uma cesárea, e aí eu vou contra totalmente. Não, eu vou informar ela sobre a questão dos benefícios e para que ela vai fazer essa escolha ou outra escolha. A escolha é dela, eu tô ali para apoiar o que ela escolheu, né? E agora o puerpério da Jaque tá difícil, pesado, são 2 bebês, mas ela é uma mãe que tá ali, né? E ela não é única, eu tenho muitas. Mas um detalhe, o papai das crianças está sendo sensacional. Preparamos sempre isso. O papai, o Fernando, ele está sendo um homem que está assim, uma rede perfeita. Sensacional. Então, é o que eu digo assim, tem o trabalho todo, mas o amor que tem na gestação, isso faz com que a gestante, nossa, consiga ter mais prazer ainda em gestar, né? E ainda a hora que ter os bebês, no caso que ela teve 2, ela diz assim, o Fernando, ela tem que brigar. Ele tá sendo maravilhoso. Ela tá assim, e ele provavelmente ele vai assistir. A tua esposa disse que tu tá sendo um homem sensacional. Sempre foi, né? Muito presente pra ela. Mas agora que as crianças não tá deixando nada. Então a base, né, da família, eu acho que isso é sensacional, importantíssimo. Esse é um detalhe bem difícil, sabe, Cris? Cada um tem uma virada de chave diferente. Então, o que acontece? Por que eu digo que eu preparo? Porque muitas vezes essa mãe, ela tá querendo cobrar uma coisa, mas ela não está deixando o pai fazer essa coisa. Então, é dela, não, é hormonal. E aí, se esse pai quiser bater de frente, várias vezes eu tô ali no atendimento pós-parto, elas chegam assim super estressadas e falam, vem aquele lado da psicologia, vem, porque tu tem que sentar. Eu olho pra elas e falo assim, eu vou falar pra quem tá de fora agora. Tu tá só cansada, não é o teu marido que tá te irritando, porque ele também tá cansado. Ou vocês se unem e vão pro mesmo caminho, ou vocês vão bater de frente ou aí... ele não sabe o que fazer, né? Sim, aí a maioria das vezes a gente não sabe assim, o que fazer. Eu não deixo, porque eu tenho medo de... Eu falei, entende uma coisa, o pai vai fazer do jeito dele e você do seu jeito, e isso não vai destruir nada. A partir do momento que tu entende que ele vai limpar aí já 4 fraldas, e tu não viu, tá nem aí, tu tem uma rede de apoio. Se tu quiser, sai. E pensa numa coisa, se tu ficar doente hoje, quem é que vai cuidar? Aí tu vai ter que contar, eu vou chamar a minha mãe. Tu tirou todo o poder desse pai de dentro de casa. Entendeu? Claro. Porque aquilo ali é uma construção de uma nova família. Ele vai ser o cara realmente que vai construir uma criança forte, que quando tu voltou ali, se tu souber o que ele fez, tu enlouquece, entendeu? Mas tá ali, inteirinho. Eu tive essa minha experiência, sabe? Eu digo assim, se eu entreguei, mamãe chegou, filha. Cabelo tá amarrado, agora como a gente amarrou não importa. O negócio aqui, puxa pra trás, tchac. Faz teu esquema. Mamãe, amarramos o cabelo. Como papai... Não posso. Se foi com aspirador, não foi, como é que vai estar ali? Fez. Beleza, ela conseguiu sair para dar uma respiradinha. E né? eu uso muito isso, porque eu digo que eu sou uma mulher real e eu falo muito isso. Por quê? Porque eu falo sobre a minha realidade. Hoje eu tô de fora, mas eu vivi isso. Gi, tu fala isso porque tu conseguiu dominar. Que consegui dominar o quê? Eu precisei voltar a trabalhar com 15 dias porque eu fui deixada na mão pela físio que ia fazer o meu pós-parto. Nesse momento, meu marido olhou pra mim e falou, vai voltar sim, eu vou ficar aqui contigo e eu vou fazer o horário. Pra quem já tem filho, sabe, ele ficou do horário das 6 horas às 8 horas da noite, que todo mundo chama o horário da bruxa, né? E eu, tipo assim...
voltava para trabalhar com o coração na mão, mas eu precisava, era o meu consultório, eu não podia largar. E ele, foi a primeira coisa que ele falou: Gi, mas tu lutou tanto para ser essa profissional, por que que tu vai largar o teu consultório assim? Volta, organiza, quando der, eu... Aí, ele nunca conseguia chegar cedo em casa. A partir do momento que ele disse, não, a partir de hoje, 5h30 eu tô em casa, 5h30 eu tô em casa. Ele tava lá, 5h30, e ele fala até hoje, meu Deus, era o terror, ela berrava, eu pegava a tua blusa, eu colocava leite, ela não calava a boca. Tu chegava em casa e... Tudo bem, amor, foi tudo dentro do esperado. Eu vou enlouquecer uma mulher que já tá enlouquecida? Não tem como. A rede é o melhor apoio, não tem como. E quando tu pensou esse projeto, tu começou ele, onde é que tu buscou o conhecimento adequado para isso? Onde é que tu buscou profissionais também para te ajudar? Como é que foi esse processo para montar esse projeto? Então, eu sempre tenho esse reconhecimento que eu sou, sim, uma profissional diferenciada, porque eu venho de uma geração da fisioterapia que vivenciou muitas coisas. E essa bagagem eu carrego hoje e vejo que eu boto muito ela dentro do meu trabalho. Eu venho lá da fisioterapia esportiva, eu trabalhei com equipes esportivas. Então, assim, eu trabalhei na área hospitalar e, de repente, eu mudei o nicho totalmente para o gestante, antes mesmo de ser mãe, onde a gestante ainda estava em repouso. Quando eu comecei a trabalhar, era muito comum o médico liberar a gestante com 6 meses para exercício físico, porque há 17 anos atrás ainda existia isso. Só que eu já entrei na fisioterapia com um olhar de tratamento de um todo. Então, foi aonde eu comecei. No meu primeiro ano, o que aconteceu? Vou trabalhar com gestante? Vou me especializar. Sempre foi assim e é até hoje, o Cris sabe, né? Vem aí, porque eu acho que a atualidade é o principal, mas eu estudo sobre isso. E aí, foi lá. Entrei na primeira, só que eu ainda tinha aquela visão do empreendedor básico, que é só eu, que ele só me quer e só eu vou conseguir fazer tudo isso. E fui por muito tempo. Quando entrou o Theo, já vinha há muito tempo que eu precisava delegar. O Theo é o teu O meu bebê. segundo filho. Não podemos falar bebê, nós temos que falar o teu Não, moço, ele é né? agora o meu menino, ele disse que é menino. Aí ele vai fazer 5 anos, ele tá muito esperando esse marco dos 5 anos, né? E quando entrou a gestação do Theo, foi, tipo, muito intenso pra nós, porque foi numa pandemia. Muitas pessoas entendem que quando eu falo intenso, o Cris conhece, mas muitas pessoas que me acompanham também sabem a história do Theo. O Theo teve diagnóstico já logo na gestação, fissura lábio-palatina, e ao nascimento crânioestenose. São 2 malformações, nenhuma relação com a outra. Então, para nós, assim, pandemia. Eu e o Darlan estávamos a 1000 na profissão, a gente estava ali empreendendo, mas era só nós, entendeu? Tanto eu na minha profissão, quanto o Darlan na dele. Eu atendia. De repente, começou a pandemia, o consultório virou, assim, de cabeça para baixo, e a minha sócia precisou ir embora. Não tinha mais condições, ela tinha filho pequeno, de ela trabalhar aqui. E na gestação eu tive que mudar. Então eu aprendi a construir uma equipe na gestação do Theo. Então foi aí o estralo para a tua visão de sucesso. Que hoje é a Clínica de Giane Farias Integrado, que é né? o sucesso que ela é. Hoje é. E para mim foi... Foi na dificuldade que tu conseguiu. No primeiro momento deslanchar. Eu bati muito, imagina. Tu imagina tu grávida, numa pandemia, e tu vai tocar um consultório sozinha, e até agora tu não fazia nada disso. Tu trabalhava, se tu não trabalhar, tu não ganha, e tu não... E aí eu comecei, primeiro, preparar alguém já ali na gestação para me substituir na parte gestante. Só que junto disso eu tinha 12 gestantes gestando junto comigo. Então eu entendia muito o mundo delas. E eu vou te falar que eu acho que foi a melhor vivência que eu tive na vida, porque foi uma troca maravilhosa. Até hoje eu sou amiga das minhas pacientes e os filhos. Por quê? Porque não tem como tu entrar na vida de alguém em qualquer fase, seja ela ali um pouquinho no amamentar, seja ela ali um pouquinho lá no parto, um pouquinho na gestação, numa dificuldade com o bebê, que tu não faça significado naquela família. E é o que eu sinto hoje, sabe? Quando eu trabalho com gestar. E eu já sentia isso no consultório. O que eu queria? Que as profissionais que trabalhassem comigo passassem a mesma coisa. No primeiro momento eu bati muito. Por quê? Ser humano é diferente, né, gente? E a gente tenta projetar eles, mas elas tinham que entender que eu precisava organizar aquilo e que sim,
elas podem ser temporárias, porque a minha clínica vai continuar ali e eu quero o mesmo tipo de atendimento. Eu quero que quando o Cristiano e o Thales entrem ali, vocês avaliem ele como um todo e a gente direciona para quem realmente precisa tratar. E o Cris sabe disso, porque, né? A gente frequenta o ambiente. O nosso ambiente é um ambiente leve, não vai ter nada assim de muito técnico, é tudo muito casa mesmo. Então, eu tenho um ambiente para essas pacientes na parte do gestar, mas eu também tenho um ambiente para o paciente que veio na dor, eu tenho um ambiente para o paciente que veio para uma reprogramação respiratória, uma parte postural, entendeu? Então, eu comecei a entender que o óbvio precisa ser falado todo dia. Tem na clínica da Giana até aqueles aparelhos que é bem de molinha, bem facinho de fazer. Pilates. As coisas de velhinho lá. Bem facinho. Aham. Bem facinho. Rapaz, tu é louco, homem de Deus, que lá. O Cris já foi lá um dia, né? Não vou mais. Mas ele não quer ir. Não sei por Vou quê. fazer musculação. Eu faço musculação, Ele tô fala lá assim, de velhinho. Tu E é louco. tem rapaz, esse é muito detalhe forte. também, né? Do LPF, né, Cris? O LPF é Que é só sensacional. respirar, né? Só respirar. Todo mundo acha que o LPF é só respirar. A minha E mestre na puxar a minha barriga pra dentro. minha mestre na respiração, que isso, o LPF, além de corrigir postura, te auxiliar em várias coisas, me auxilia muito nas competições de jiu-jitsu. Então eu aconselho muito a quem está procurando a se livrar da tal da ansiedade, procurar a clínica da Giane, fazer um comercialzinho agora aqui, procurar a clínica da Giane, os profissionais que lá trabalham, ou alguém que apresente esse LPF mais próximo de vocês, porque isso ajuda, me ajudou, tá me ajudando e ajuda muito, muito mesmo, né, Gi? O que é o LPF? O LPF, ele ficou conhecido no Brasil como a técnica da barriga negativa, né? Quem trouxe ele para o Brasil foi a Carol Lemes, mas ele é uma técnica que foi desenvolvida fora do Brasil por 3 profissionais que hoje mantêm o Pete e a Tamara. São 2 estudiosos que não param de pesquisar. O LPF, eu sou licenciada nele já há 8 anos e especializada em algumas técnicas dele. Mas eu acho, assim, resumidamente, o que é o LPF? Para mim é a ferramenta mais gigante que eu tenho dentro do consultório. A cada ano que foi passando, eu sou especialista, isso é especialista mesmo. De verdade, de né? reconhecimento de título, de prova, de tudo isso. Em respiratória. E o LPF, ele trabalha muito o que vem sendo falado há anos e que agora as pessoas estão dando ouvido, que a respiração é a nossa modulação não invasiva, modulação cerebral, né? Então, a gente trabalha com o LPF através de técnicas respiratórias, mobilizações faciais e organização, só que de forma muito individual. Após a pandemia, veio muito essa questão da ansiedade e no LPF hoje a gente consegue trabalhar ele assim de uma forma muito legal e de forma bem individual. Tem dia que chega lá, por exemplo, o Cris, ele chega a 1000 no Brasil. E aí, tu vai trabalhar milhões de postura? Não, eu deito ele, eu vou pegar um óleo essencial, eu vou ativar os sensores dele, eu vou ir desacelerando ele, a gente vai modular ritmo respiratório. Por quê? Porque não adianta eu chegar ali e dar 50 comandos para uma cabeça que tá tipo a 1000 no Brasil, entendeu? Como que eu vou conseguir fazer ele entender alguma informação? E assim, o LPF, ele ganhou muita potência e vai continuar, tanto o LPF quanto as técnicas respiratórias. Por quê? Porque nós vivemos a era da ansiedade, né? E as pessoas primeiro foram lá e colocaram 50... É difícil, com as telas e com tudo, é difícil. Para ti não ser afetado por isso, tu tem que viver numa bolha ou no meio do mato, né? E eles vieram pra, tipo, trazer Mas no meio isso. do mato não tem Wi-Fi? Se não tiver Wi-Fi, né? Eu Se tô tiver falando Wi-Fi, já produzindo, Só produzindo, no então, meio dos porque nem matinhos. no meio do mato estamos livres. Não. Hoje, da tua clínica é uma clínica integrada que trabalha em várias frentes diferentes da saúde. Isso mesmo. Como tu decidiu qual qual especialidade vai entrar na minha clínica, qual não vai, e como que é para falar com esse profissional, para esse profissional, vamos dizer assim, seguir o padrão? Cada pessoa é uma pessoa, mas tem que seguir um padrão. Como que é para ter esse treinamento? É um treinamento diário, tem uma cartilha? Como é que tu trabalha isso? Então, eu tive bastante dificuldade de implantar isso, por quê? Porque eu tenho uma visão e os outros profissionais, principalmente os que estão chegando agora, têm uma visão totalmente diferenciada. Por exemplo, eu tô aí falando de 17 anos e não me intitulei ficar em nenhum lugar de especialidade ainda, né? E hoje a nova geração, ela já chega se intitulando
especialista sem experiência nenhuma. Então, o que que eu comecei? Primeiro, eu padronizei algumas perguntas bem direcionadas, porque eu quero saber se, mesmo que ele não tenha o mesmo estilo que eu tenho ali, eu quero saber se ele está aberto a essa construção. Então, normalmente eu faço uma entrevista com os profissionais e vejo essa abertura para trabalhar no nosso estilo. Ah, Gi, mas aí tem várias especialidades. Tem, eu vivenciei todas elas, então por isso eu me sinto no dever de quando eu acompanho os profissionais, eu oriento todos eles e faço treinamentos, né? Agora, no fim do ano a gente fez um e agora já vai fazer de novo. Por exemplo, na parte respiratória, eu marco algum dia com as meninas e a gente vai fazer treinamentos. Só que diariamente, semanalmente, a gente está sempre em contato. Quando eu escolhi integrar mais profissionais, eu não queria sair do olho daquele meu profissional que me manda mensagem lá no WhatsApp e diz: Gi, tu ainda atende ortopedia, né? E quando ele chega na clínica, ele quer me ver lá também, né? E eu vou estar lá para ver ele. Se eu precisar acompanhar aquele atendimento, eu vou acompanhar junto com a físio e tudo mais. Mas a gente tá ali sempre trocando. Porque antes era um olhar, agora nós somos 5. Né? Porque o olhar do Cris e o teu olhar vão ser diferentes, então às vezes é só somar, não é mais, agora não é mais a Gi que atende, não. A Gi tá ali, tem mais 5 olhares diferentes, mais 5 cabecinhas diferentes, então a gente mantém o meu padrão, mas trazendo ainda muito mais novidade. São mais conhecimentos, né? Isso. E como é que foi pra ti, quando estava se formando, iniciando na fisioterapia? Tu já pensava esse lado empresarial em ter uma clínica? Ou só queria trabalhar como fisioterapeuta, queria ajudar as pessoas e o lado empresário foi aparecendo, teve um estalo? Não teve estalo nenhum, o mundo te empurra. Na realidade, eu sou da respiratória, eu nunca imaginei estar dentro de um consultório, muito menos empreender. Nesse lado, eu vejo muito que o Darlan me empurrou para muitas coisas que eu não tinha coragem, né? Como empreender. Eu comecei no primeiro estúdio de Pilates de Sombrio. Eu comecei trabalhando ali. E eu já entrei como qualquer profissional que começou a trabalhar muito e de repente pensou: o que que eu fiz da minha vida? Isso aí não é pra mim, tô trabalhando das 7 da manhã às 11 da noite, não tenho folgas, não, eu vou enlouquecer. E eu queria largar tudo, tudo. De repente, a que foi minha sócia por 10 anos, a Rúbia, que é lá de Araranguá, a Rúbia pegou, tava trabalhando na mesma clínica que ela falou: Gi, vamos abrir um consultório? Eu falei: tá louca, no meio de tudo isso, capaz que eu vou enfrentar um consultório ou começar tudo isso aí, nem a pau. Aí o Darlan começou pra mim: Gi, mas tu já toca o consultório de outra pessoa. Tá? É por isso que tu tá saturada, porque tu não pode mandar nas coisas que tu tá fazendo, mas tu tá organizando tudo e tá se perdendo nisso. Nesse período, a Rúbia deu mais uma insistida, e aí eu larguei tudo no outro e comecei. Eu digo: eu acho que é isso aí. Só que pra mim era trabalhar, cuidar do outro e fazer as pessoas conhecerem a Giane, a fisioterapeuta. Até que o resto foi acontecendo conforme a minha vida pessoal foi evoluindo. A necessidade foi vindo, só que eu também fui em busca. Desde o meu primeiro consultório, tu foi lá e abriu a porta do consultório? Não, a faculdade não me ensinou a empreender. Quando eu resolvi que eu ia abrir o primeiro consultório, eu lembro como se fosse hoje. Vou lá fazer um curso lá do Senac, sei lá do que, para me descobrir como é que eu vou abrir isso aí, porque eu não faço ideia nem onde registrar. Entendeu? Como é que eu vou registrar isso aí? E até hoje eu vejo, tá? A faculdade, ela não nos prepara para ter um consultório ou uma clínica. Ela te prepara para atender. E aí, quando entra... Só que a fiscalização é gigante, né? Tu paga 50 mil coisas e a fiscalização é gigante. E aí tu entra numa clínica e tu fala: meu Deus, eu tenho que pagar boleto, eu tenho que atender, eu queria só atender, eu só queria fazer. Hoje eu tenho o meu braço direito, que o Cris sabe que, assim, realmente a minha clínica anda graças à Lu. A Lu é a minha secretária. E ela me acompanha, ela é a minha agenda, ela é todo o meu acompanhamento ali, mas ela é também o meu suporte financeiro, ela que guia todas essas meninas que trabalham lá. Hoje eu tenho 5 físio lá, tenho na área de pilates, tenho na área de ATM, zumbido, dores de cabeça, tenho na área gestante junto comigo, porque eu já não dou conta de atender o que eu tenho na área de acupuntura, tenho na área de... Agora a Mari que pegou a área pediatria e desenvolvimento infantil. Então, assim, como que a minha cabeça sozinha vai dar conta? Eu aprendi a...
terceirizar. Obviamente, tu levou alguns anos para ter a maturidade na clínica que tu tem hoje. E nesse meio tempo, teve algum momento que tu pensou em desistir, aconteceu alguma coisa? Aquele momento, eu vou largar tudo, não quero mais, vou viver da minha arte. Ontem. Olha, eu ia falar E amanhã? agora, vê assim, Ontem e amanhã. eu sou mulher, né? Então, toda semana, uma vez no mês, uma semana, eu tô largando o consultório, né, gente? Porque eu tô sobrecarregada. Mas aí dá aquele alerta e tal. Hoje eu tenho menos dificuldade com isso, mas é bem desafiador, principalmente pra gente, mulher, tá? Porque tu tá tudo lindo e maravilhoso, e de repente um filho fica doente, começa a te solicitar mais em casa, tu já vai lá na tua mente te questionando, meu Deus, o que que eu fiz? Será que eu tô trabalhando demais? Será que eu não tô mais dando atenção pra essa criança? E o teu filho fica rebelde, tu já se questiona se não é tu que tá largando muito. Por quê? Esse equilíbrio aí é desafiador diário, né? E aí vamos ao detalhe mais importante, né? Porque tu tem a clínica, tu tem aquele trabalho porque tu ama fazer aquilo, mas tu não quer fazer burocracia, né? Esse começo de ano foi um que desafiou. Eu acho que todos os empreendedores tu vai tirar uma nota, o negócio tá travado, tu vai fazer. Então, assim, a burocracia, ela realmente desanima qualquer empreendedor. Mas, é o que eu sempre falo, o que você não é a tua prática clínica, terceiriza, pelo amor de Deus. Não precisa ficar fazendo o que não é, desgastando tempo com o que não é pra ti, entendeu? Certo. E também, o que que tu tens? Tu já tem um propósito, o que que tu quer lançar nos próximos anos? Tem uma data? Até quando tu vai querer atender? Até quando tu vai ficar atendendo? Se tu querer deixar em off, tá tudo bem. Mas assim, ó, quando que tu vai diminuir a tua carga horária de atendimento, Giane e fisioterapeuta, e a Giane vai ficar mais no administrativo? Ó, quem tava pensando em contratar a Giane, vai ter uma data que tem que contratar até a Justo, É já. engraçado. Podemos- Isso é bem engraçado. Se tá? não querer falar, a gente deixa em off, Isso é- ou a gente já faz um corte específico, ó, galera, até tal Uau. mês de ano, a gente vai atender o dia todo, depois a gente vai começar a atender apenas à tarde, das 2 às 5. Tu sabe que isso já existe, que outro dia é engraçado porque eu lembrei disso hoje, porque tem um paciente meu que já falou isso, né? Um ligou lá e falou: queria Pilates mais com a Gi. A era da Gi no Pilates já foi, amor. Então tu Justo. começa a Tá, analisar. E tu tem uma data? Então, tu sabe que esse ano é o meu 40, né? Então eu tô naquela crise dos 40. Meu Deus, aonde eu vou estar daqui 10 anos? Será que eu dou conta de atender ainda mais tantos anos? 40 anos vai ter essa crise. Já vai ter. Mas tu é homem, né, Cris? A crise do homem, ela é diferente. Não vamos botar não nesse vamos entrar em detalhe. discussão, vamos manter o foco Deixa aqui. as mulheres brigar com os hormônios dela, que é mais fácil. A Mas data, eu falei Giane. isso essa semana, nessa Certo. minha crise aí que tá perto dos 40. Falei, já falando dela, esse ano meus projetos começam porque eu não vou ser a cinquentona que tá lá atendendo, olha. Mas bem, não, vamos eu lá. já tenho uma transição, sim. Esse ano eu já começo projetos novos para uma transição, mas Esse ano quer dizer no esse meio ano do ano, o meio meu de junho? não, esse ano eu começo uma transição para estar em outras áreas, porque assim, demorou, mas agora eu comecei a entender que a minha bagagem ela é gigante, que não adianta eu querer brigar quando eu escuto baboseira de outros. E eu não querer passar isso para os outros. Então, esse ano a minha estrutura já vai ser direcionada a cursos também. Então, eu vou sair um pouco mais do domínio total da mão de obra do consultório e vou ficar muito mais nesse treinamento também. Você vai começar então a prestar os cursos, aqueles que eu tô pedindo, no caso. Esses mesmos, Legal. aqueles E a que data? estão... Não me pede data, não me Sim. pede data. Não me pede data que ainda não tá definida, tá? Então, Mas eu só posso te dizer que eu já comecei Já a começou? organizar. Então me Uhum. dê uma data pra gente olhar o podcast mais pra frente e dizer assim, realmente a Gi cumpriu com o propósito nós- dela. nós A temos- gente tá numa ideia, o nosso podcast é a visão de sucesso. Ah. Eu quero a visão do teu sucesso, a visão do teu propósito. Até quando? A data. Eu Então, quero a data de é. quando tu vai botar o teu projeto em expansão. Então, Já expandiu bastante. Você está esperando um BO para acontecer, para você botar seu propósito? Deve ser. Gente, eu tô falando aqui assim com a Giane, porque ela conversa assim comigo, a gente é amigo íntimo, entendeu? Não quero ser grosso com ela. Mas assim, ó,
É assim que ela me alerta todos os dias, né? Também, Porque aí lá aprendo eu com tô ela. de fora, né? Mas Aí agora bem é mais minha fácil. vez agora. A data de quando tu vai botar o teu projeto em atividade. Porque o projeto eu sei que já existe. Já. Tá, e o projeto vai ficar na gaveta por quanto tempo? Não, eu comecei já. Não, tu começou Né? já o ano Não, passado. eu comecei sei que ano tu já passado. eu sei que ele já Aham. existe. Eu preciso de Não uma comecei data. a gravar, não comecei. Quando? Mas eu já comecei os cursos. Ano O que passado que eu já fiz o precisa meu pra gravar? primeiro. Um estúdio? É. Já tem. O que precisa mais? Só, né? Tá O ok. resto tá tudo aqui, organizado já. Isso. Estrutura, Vamos, a tudo data. pronto. Vamos botar o quê? É junho? Coragem. Junho? Não, a coragem já Junho, deu. não, mas era junho do ano passado, né, Cris? Não, Esse a não gente pode tá em passar, né? Bota uma data. Junho. Gravado, gente. Junho é bom, é friozinho. Já, Aham. Já A deu data. tempo de ficar em casa, É, não sair muito de casa. Giane Farias, por favor, coloque a data do teu projeto que você vai diminuir a sua carga horária de atendimentos e vai passar para os cursos de mentores que você já está planejando, que eu sei disso, e também fica mais na administração da tua empresa. Porque você tem uma empresa de sucesso, e você mesmo me diz que a sua carga, para você poder administrar mais, você vai ter que diminuir o Isso braçal e poder trabalhar mais na administração, para você até mesmo conseguir mais aumentar o teu financeiro. Agora, me diga a data. Junho, Junho, ok, desse ano no caso. isso mesmo, Tá ok. claro. tá. Tá Tá ok. gravado. Junho de 2026. É. Vou botar dia 16, tá bom pra ti? Tá, Vai ser o lançamento? vai ser antes. Que dia? 16, deixa ele aí. Dia 16 de junho? Ok. Dia 16 de junho vai ser o lançamento do projeto da Giane, lançado aqui no Visão de Sucesso. Então acompanha aí os próximos capítulos e quando ela lançar esse projeto, ela vai voltar aqui no nosso canal para estar divulgando esse novo empreendimento dela. Beleza, galera? E você viu primeiro aqui. E você viu primeiro aqui. Como o nosso podcast está sendo gravado, você vai estar mais próximo do lançamento, então vai ser mais próximo ainda do teu propósito, tá? Então a gente já tem data, a hora que lançar já vai estar mais perto ainda, então a partir de agora tu já vai começar a olhar com outros olhos, porque você tem uma empresa que é a visão de sucesso, que é um sucesso esplêndido, graças a Deus, porque eu sei, porque eu acompanho, e a gente veja também toda a busca que o pessoal tem por ti. Na verdade, no meu ponto de vista, a visão de sucesso do consultório, o sucesso é a pessoa que está lá, o nome dele. Então, vamos trabalhar com esse nome, né? Você mesmo diz isso para mim. Tu diz isso para mim. Então, já tem a data do lançamento do teu curso e de quando o pessoal vai entender que vai ter menos a Giane. Mas olha só, na terça-feira, às 10 horas, tu continua no meu horário, tá ligado? Tu não me larga, viu? É sobre isso. Então, mas assim, eu falei primeiro, eu botei um horário para ela sair. Porque, não, dia, porque pra ela diminuir. Às 5 ela pode sair daí. Não, ela sai nos outros dias da semana, parça. Por que tu não muda o teu horário? Porque não dá, agora a gente tá botando pro começo de semana pra me desacelerar na Sim, semana. já tem, esse é o propósito. Né? tem E óbvio, eu tenho interesse nesse curso dela também, né? Daí a implementação desse sistema de LPF para os meus alunos de jiu-jitsu, com acompanhamento da fisioterapeuta, tudo certinho. Especialista registrada em LPF, que é a Giane, então o contexto é bem maior, né? E tem segundas intenções também, né? Então eu tenho que botar uma data, né? Senão ela vai ficar... Não é. Estamos há 6 meses, né, Cris? 6 meses. Esperando. E como que é o Cris como paciente? Desafiador, mas para mim a gente sempre fala na fisiorrespiratória, você tem laboratórios muito desafiadores, mas que te constroem. O Cris me ensinou muito nesse processo que eu atendo ele, né, sobre essa questão, bem sobre isso, a hiperatividade dele, e ele mesmo, né, começou a entender, porque o que eu falo sobre o LPF? A ansiedade tá aí, o mundo vai te tirar a paz, te tirar o sossego, eu te dou a ferramenta, eu não tô dizendo que você não vai ter estresse no dia, eu não tô dizendo que agora o Cris vai ser zen, as pessoas vão tirar a paciência dele, ele vai estar sempre zen, não, eu tô dando uma ferramenta para ele entender a janela da ansiedade dele. E o Cris me desafia nisso, porque a janela da ansiedade do
Cris era desse tamanho, né? Ao primeiro momento ele fazia as coisas, hoje eu vejo, assim, uma diferença gigante depois que ele começou a trabalhar, principalmente nessas questões. Ele começou a entender que quando ele respira e pensa, ele começa a botar as ideias dele no papel e começa a crescer e não é impulsivo nas coisas. E antigamente, para ele, isso aí era naturalidade. Hoje ele começou a entender que não, que é o mundo que vai te contaminando e que ele tem ferramentas assim, e que ele domina elas já muito bem, né? Demorou um pouco para ele, mas para mim já desde o primeiro momento eu já me senti assim num sucesso, porque já na primeira sessão eu consegui desacelerar ele já na primeira sessão, mas a sensação às vezes do paciente é tipo assim, fui lá e não fiz nada, né? Porque tipo, ela me deitou e ficou lá e ficou e Não sei os outros pacientes, mas eu desde o primeiro dia eu vi que é o que eu precisava e fazia tempo isso. Eu aprendi a respirar. E a vida da gente é respiração. isso Uma mesmo. meditação é respiração, um Isso. treinamento é. Eu aprendi, eu malho bastante tempo e eu não sabia respirar na musculação. Eu não sabia respirar no jiu-jitsu. Hoje eu tenho 18, 19 anos treinando jiu-jitsu, eu não sabia respirar. Sabia que tem que saber respirar para treinar jiu. Hoje eu consigo estar passando as informações para meus alunos, que eu aprendi com a Gi, a respirar para poder fazer determinadas movimentações e tu aguentar o treino com menos aquele Mas é que só isso quer ir é pra guerra, Acho automático, que eu ia né? perguntar, vale pro Cris também. Tu foi sozinho na G? Alguém te indicou? Quem chega no teu consultório já chega com um grau de consciência da importância daquilo? Ou só é recomendado ir até lá e tem um receio, tem um muro, tem um preconceito? Eu não sei por que que eu fui, mas eu fui de manhã, fui Não, sozinho. só que ele já tinha me procurado um ano atrás. Jogou um pouco, porque a Jo fazia comigo. Ah, Lá foi a minha quando ela esposa que fez. fez, foi a minha esposa que Ela fez. veio, fez Na atendimento. verdade foi assim, ó, eu pedi pra ela fazer, assim, tá, então vamos pagar pra ti fazer pós-parto, acho que Uhum, foi, alguma coisa, foi. caída da barriga que ela queria lá. Isso aí, tu vai, tu aprende e depois eu faço. Rapaz do céu. Ela chegou em casa, tocou dentro das minhas costelas aqui, ó. Eu disse, não, Deus o livre, eu tenho certeza que ela não fez isso. Se amor foi, ou se não foi, doida. Tu tá louco, se fosse assim, ninguém ia lá. Não era nada. Só tem que dar uma arrumadinha aqui pra ver se tá trancada a Jordana, que é uma monstrona, né? Quer me destruir. Tocou os dedos na minha costela, assim, ó. Disse, não vou mais. Daí é onde que eu fiquei com medo. Depois eu fui lá e disse, ó. Respira, puxa, vai. Nem me É apertou. construção, né? É É doida. individual, né? Tem Mas muita gente que tem esse. mas aonde que entra a mulher e o Aham. homem? A mulher é mais forte. A mulher com um apertãozinho na barriga até A aguenta. gente vê Agora- pela corrente, né, Cris? Porque quando eu coloco a corrente nas meninas, elas ficam perguntando quando eu coloco no Cris. Tá, mas ele tá gritando desse jeito, por quê? Eu falo, Não, tá, então- não, a dele é o dobro da gente, né? Eu falei, não, ele tá ali no 30, 32 fazendo esse escândalo Olha, todo, tá? E as mulheres, Contração. berrente. Vai lá botar o choquezinho na barriga, então. Eu Tu já quer botei. discutir aqui ao vivo? Já botei? Eu tenho pubalgia, tô fazendo tratamento. Não é esse, Não é- não, não é é corrente agulha. russa, não. Não é agulha. Ai. Ah, mas é... Não com esses 23 quilos que tu pesa aí, ô capitão. Não. Tu é... Ó, próxima sessão eu vou pagar pra tu ir lá no Gianni, Tá. tá? E boto o choquezinho, nós vamos fazer um corte Tá, pra e se botar eu isso aí. gritar menos que tu? O que eu ganho? Menos que tu, não que eu não vou gritar. Tu não sabe quantos que eu gritei? Não sabe Eu mesmo. só falei que eu tava querendo soltar uns gases. É. Aí eu vou soltar uns fuegos. Não, não, As mulheres não, ele fala, não, para que eu não vou conseguir me controlar. Nossa, tu é louco, rapaz. Mas assim, ó, mas hoje eu já tô fera. Mas o que é a corrente russa? A corrente russa é uma contração, né? Ela vai intensificar Eu acho que é a a cólica que a contração. mulher tem. Porque Ele é para simular o trabalho de parto, mas vamos ser bem baixos, tá? É bem baixo, é bem Ai, longe. cara, é horrível, É quando cara. tá treinando praticamente as contrações da mulher. É só o comecinho, Sem tá? chance. Eu fiz com o pai de uma que tava ela gestante, né? Gente, ele falava, eu quero cesárea, eu quero cesárea. Não, a É gente muito vamos na história engraçado. de carregar aquela melancia na barriga. Aham. Eu faço aquilo lá, mas o choquezinho, se for pra dizer que é igual grávida. Mano, É, eu isso não que nasci aí é daqui. lá e nas costas, né? Eu não Na nasci- no parto é em 2 lugares, né? Fora Nas o costas. resto todo que tá alterando. Não, mas eu não nasci pra ser Nem mãe, assim. não. Tá tudo Não, certo. não nasceu mesmo. Os homens não nasceram, tá? É desafiador pra eles. Tá, olha só. E
Então, em junho a gente já tem um projeto aí da Giane Farias lançado aqui. E depois desse, quais os próximos passos? Então, não sei ainda, sabe? Viver? Eu hoje falei ainda sobre isso pro Darlan. Eu acho que eu não consigo mesmo fazer projetos sem trabalhar pensando nos dois projetos. Eu sempre tento trabalhar nisso pensando. Eu não consigo separar, como mulher principalmente. Tipo, eu vou pensar nesse projeto aí e eu não vou pensar como é que eu vou evoluir como mãe. Eu já calculo totalmente essa evolução. O meu Mas pensamento isso já faz parte da tua vida, né? Mas o que eu digo assim, ó, os próximos projetos da empresa que tá sendo um sucesso, que eu sei disso, e o que tu tá pensando mais, assim, o que tu quer fazer? Se Assim, nenhum hormônio brigar aí no momento e a gente quer dizer que eu vou ser só mãe e vou largar tudo isso de uma vez. Esse é meu objetivo ali pra frente, é mais a questão de eu gosto muito, esse pra mim é um ciclo bem difícil de fechar, que é o atendimento direto. Pra mim não é só pela questão de atender em si, essa conexão que eu tenho com os pacientes, esse suporte, foi aonde realmente tudo surgiu e integrou, porque aquelas pacientes que eu atendia ali na gestação, ela me mandava mensagem, me ligava para pedir opiniões sobre, por exemplo, Gi, qual o melhor pediatra? Cara, mas eu não sou pediatra, né? Mas aí eu comecei a ver que a confiança é gigante no meu trabalho, então é uma entrega. Acaba sendo o mesmo que acontece ali na minha loja, né? Os clientes vêm perguntar para mim porque já confio no meu trabalho, na minha profissão de joalheiro, já tenho mais de 14 anos de prática na área. Eles vêm, tá barato? Eles vêm perguntar se na concorrência é barato. Eu digo, tá, compra. Eles confiam em mim, disse assim, não. É um preço diferente, porque é menos ouro, onde que sai mais em conta e tal. Mas eles vêm perguntar pra mim se na concorrência vale a pena, por motivos que confiam no meu trabalho, que eu não tenho, mas aonde então. Não consegue fazer, Cris? Não consigo fazer, tu procura em outro lugar agora, mas procura determinada maneira, de determinado estilo. E na internet, vamos ver. Pesquisa aí, traz aqui pra mim ver. Então eles já confiam muito no trabalho da gente. Então é o que acontece na loja também. Eles vêm procurar pelo conhecimento que a gente tem e a confiança que os clientes vão tendo com a gente, né? É a mesma coisa que acontece contigo lá. E é onde que a gente sofre mais, dizer assim, ó, como que eu vou parar, no meu caso, como eu vou parar de fazer uma joia se é o que me mantém focado cada dia mais? Que eu sou apaixonado pela minha profissão. Mas é assim, da minha profissão, agora eu tenho que começar a delegar partes. Por exemplo, eu vou montar uma peça, eu vou montar um gabarito, alguém vai ter que montar alguma outra parte para mim poder cravar as pedras na joia, por exemplo. Então, aonde que a gente tem que se desapegar de determinados detalhes para poder vencer nos outros, principalmente ser mais remunerado também, né? Eu acho que nesses próximos anos o meu objetivo é bem isso, é deixar, porque eu ainda tô naquela fase da dificuldade de preparar outras pessoas e não querer querer essa perfeição às vezes nela, sabe? Então eu ainda tô aprendendo a modelar as pessoas, e isso eu não digo só como empreendedora. Essa é a parte da neurofisiologia que eu viro laboratório, que eu testo muito, que tem aquele dia que tem vontade de chegar lá e ir no grito, né? E aí tu fala, o que eu vou ganhar no grito, né? Mas que lá dentro tu fala assim, pô, mas eu já falei isso aqui 50 vezes, como é que não entendeu o negócio ainda? Por que não entendeu? Porque para ele é diferente e você precisa entender que às vezes pode ser que hoje aquele... Então assim, eu quero preparar profissionais que tenham essa visão e não que tenham o meu toque, né? Então, para mim ainda tá bem desafiador, então acho que ainda vai levar bastante tempo, assim, para mim conseguir equilibrar tudo isso, mas a minha visão agora é preparar outras pessoas. E também... Bastante tempo. 1 ano? Porque agora, né, bastante tempo, 1 ano já é bastante tempo, né, Gi? Então não dá pra gente... Eu vou te falar na prática mesmo. Eu imaginava que eu levaria muito tempo, assim, para ter uma equipe. E automático, tu participou desse processo. Hoje tu tá com a tua clínica eu já faz olho quantos para trás anos? e falo assim, meu Deus, em tão pouco tempo eu montei uma equipe, eu nem percebi que eu montei uma equipe. Só que aí eu vou lá, ando, erro, volto, corrijo,
né? Assumo totalmente quando às vezes eu fui lá e dei muita autonomia para alguém que não tinha capacidade daquilo, então eu vou lá e faço o quê? Tiro aquele tempo para estar lá e poder ajudar aquela pessoa. Por quê? Porque, olha aí, 17 anos. Eu levei 4 anos ali para entrar e ter a minha primeira filha. Foi quando começou o Mommy Baby. O Theo tá com 5, foram quase 10 anos para me aprender a me libertar de ser a única no consultório. Então, eu levei 10 anos para entender que eu precisava de outras pessoas. Só que agora já tá reduzindo, porque da pandemia para frente eu virei uma empreendedora, abri uma clínica, isso foi em menos de 3 meses. Depois eu aprendi que eu ia trocar e aprendi também a tirar pessoas, né, que vão te atrapalhar sim, porque aí tu Legal. vê um potencial Então, na pessoa. Então, só um pouquinho assim, ó. Olha só. A Giane Clínica já tem quanto tempo? 17. Não, a Ela Giane aí, não, pós-pandemia. já tá com, 5, deixa eu ver, 4 anos, 5. 4 anos. Giane, só Giane, 4 anos. 4 anos. Então, Uhum. 4 anos foi bastante, agora Uhum. bastante tempo, mais um. Então, agora no próximo ano a gente veja que tu 4 coloca não, 6 anos. Tá, Foi então da gravidez. até o final de 2026 vai botar mais 5 funcionários? Não sei. Uhum. E eu vou Por te que falar uma coisa sobre colocar. Isso aí eu aprendi agora. Aham. No começo eu pensava bem isso também, Cris. Mais Há pessoas, mais necessidade pessoas. também? Hoje eu vejo que não há necessidade. Uhum. Isso, é. Porque às vezes tu tem muitas pessoas e ali dentro tem pessoas que não precisavam estar. Uhum. Então, assim, isso eu tô conseguindo pegar. Os que são realmente importantes, que tu vê que tem uma visão pra frente. E qual é o meu objetivo com as profissionais lá dentro? Por que que eu tenho físio lá de 4 anos? Por que que eu tenho uma secretária de 8 anos? Porque o meu objetivo para lá é também dar autonomia para elas. Eu não quero que elas fiquem sendo comandadas por mim. Ela entrou lá, eu quero. Qual é a área que realmente tu tem visão? Vamos construir essa área e vamos criar independência? Eu te ajudo, tu me ajuda. Eu quero ter você na equipe, mas eu quero te ajudar com o que eu já tenho de conhecimento. Ah, Gi, mas aí ela vai sair para o mundo. Que bom que ela saiu para o mundo com algum conhecimento que eu passei para ela, né? E se ela ficar lá é porque realmente o meu ambiente está crescendo. Agora, a partir do momento que os profissionais quiserem sair, é porque o meu ambiente parou de crescer, né? Ele não tem mais visão de futuro, entendeu? Então, assim, eu tô aprendendo muito ainda com esse lado de crescer Tem e muito. construir. As empresas estão com muito receio de que o funcionário cresça e saia daí, fica Uhum. limitando a evolução Isso dele. mesmo. Isso é a parte mais horrível, porque o funcionário não crescendo, ele não tem vontade de trabalhar, ele Isso não quer mesmo. voltar a trabalhar. Não quer dizer que ele não possa crescer na tua empresa. Quem diz Uhum. que se tu crescer na empresa, tu vai ter que sair daquela empresa? Poxa, se eu cresci na empresa, eu quero ficar na Uhum. empresa, O pô. funcionário tá crescendo dentro da empresa, ele tá levando a empresa para cima Isso junto. mesmo. Justo. Tá crescendo a empresa junto. Então tem que deixar essa pessoa junto contigo para levar a tua empresa junto. Isso mesmo. E sim, pode acontecer de esse funcionário ser grande demais para tua empresa. Sim. E um dia ele vai Mas sair. daí, Mas se ele o for tempo que ele grande. teve contigo, ele cresceu junto contigo na empresa. Essa é a Se ele importância. for grande demais pra tua empresa, ele faz a dele, vai ser o Ah, maior isso orgulho de mesmo. estar Isso para mim evoluindo. já é bem E definido, sabe? Eu não provavelmente tenho esse esse tipo de medo. profissional, ele não vira concorrente. Não. Ele vira um parceiro. Vira. O melhor parceiro. Hoje, Parceiro de... imagina, nós moramos aí numa cidade pequena, tá? Uhum. E o Cris vai ver e vai entender. Às vezes vai chegar em outro profissional. Ah, Gi, realmente. Eu recebo, tu perguntou lá atrás, recebo indicação de outros profissionais. Uhum. Ele tá lá num atendimento com ela e ela viu que, pô, LPF é pra esse paciente. Procura a Giane, entendeu? Profissionais que eu nem conheço, tá? E sim, tenho parceria com outros aqui da cidade, porque eu acho que é sempre uma troca. Eu sempre falo, principalmente dos personagens, sabe? A paciente tá comigo, eu não quero que ela pare alguma coisa. Eu quero que ela some atividades. Então, se eu tiver um contato direto com ele, isso vai ser bem mais fácil para mim e para ele, porque esse intermédio aí de o paciente falou pro personal, o personal falou, isso aí não rola. Tem que ser direto, tem que Gi, ser contato direto. Olha só. Uma mensagem que tu vai deixar pra Giane daqui a um ano. A Giane vai olhar essa nossa gravação e vai dizer assim, após assim, todo o sucesso que ela já tá tendo agora e vai ter muito mais daqui, pode ser daqui a um ano, 2 anos, mais pra frente tu vai olhar assim, não, mas onde que tá meus registros da Giane?
e deixa uma mensagem para aquela Giane bem-sucedida que tá sendo agora, como é que ela vai se portar, que mensagem tu deixaria pra Giane do futuro? Olha lá na câmera tua lá e fala pra Giane. Isso. Ali. Ah, mas aí agora tu Isso aí, pegou. Se precisar, pode se emocionar. Não tem problema. Não, A mas- gente tá acabando já a nossa hora, né? Nosso tempinho. A gente, antes da gente fazer o feedback final, a gente gosta de fazer essa pergunta pro nosso convidado. O teu momento. É que é difícil, É mas... fácil, cara. É o melhor momento. É uma mensagem pra Não, gente é pro futuro. difícil O que falar. que tu é sente difícil hoje? falar. E Hoje... tu vai dizer, ó, deu certo. Pensa como Então, arte do eu pessoal. já é isso mesmo que é por isso que é difícil falar, porque com certeza a Jane de daqui um ano, ela vai olhar para essa e vai lembrar que realmente ela é forte pra caramba. Como eu olho para trás e lembro de mim lá na pandemia, onde a gente acordou um dia e não sabia nem se ia ter o consultório no dia seguinte, numa gestação, e eu olho e eu vejo toda essa minha jornada e eu penso, nossa, cara, eu consegui tudo isso. Então a Giane lá da frente, eu quero que ela lembre de que se ela estiver sentindo medo de novo, ela já venceu muita coisa, então ela bote esse medo para trás e comece um novo planejamento, porque nunca é tarde para começar a mudança, para crescer, né? Porque eu acho que isso, principalmente para nós mulheres, parece que a gente tem um tempo limite de produção. Então eu acredito que essa Giane vai já estar se questionando sobre isso, mas ela lembre que ela venceu um ano de jornadas, de cirurgias e hospitais, e ela nunca largou a profissão dela, porque é uma coisa que eu amo, realmente, e eu tenho muito ainda para passar, então eu não quero desistir de passar esse meu conhecimento, mas também quero usar essa minha vivência, né, de jornada, porque esse um ano para mim não foi só profissional, eu vivi com muitas famílias e entendi que a minha vivência ali com a jornada do Theo não era só um processo, e sim muita gente que eu tinha que ajudar, né, com o meu conhecimento e dar suporte, porque é desafiador pra caramba quando começa a acontecer as coisas quando tu não programou nada. Só que se eu conseguir tudo aquilo, por que eu não vou conseguir projetos profissionais, que eu tenho suporte, que eu tenho conhecimento, eu consegui Então, o improvável. a Giane do futuro, tu diz pra ela não desistir. Ela nunca vai desistir. Ela não vai desistir. Não. Ela E pode se- abraçar projetos porque ela dá conta. Certo? Show de bola. A gente quer te agradecer, Gi. Foi muito legal o nosso bate-papo. E te espero aí nos próximos episódios. A gente vai trazer a Giane aqui novamente para falar desse propósito que ela tá marcando compromisso aqui comigo, né? E vamos esperar os próximos capítulos aí da Giane Farias. Obrigado, Gi. Foi um Obrigada. prazer. Foi um Esse prazer. é o podcast Visando Obrigado. Sucesso. Obrigada. Até a próxima, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.